Oi, gente, muito bem. Para você que chegou agora aqui no canal AgroMais, eu sou Daniela Ramalho, seja muito bem-vindo ao Tech e Startups, nosso programa voltado para tecnologia e informação do agronegócio. Hubs de inovação podem auxiliar na identificação de novas tecnologias para o campo agrícola. A iniciativa é da Coplacana, que é a cooperativa dos plantadores de cana do estado de São Paulo. Quem vai conversar com a gente aqui, Clever Coral, gerente de inovação da Avance Hub da cooperativa. Olha a conversa que a gente teve aí. Tá. A Coplacana é uma cooperativa agrícola, né? Está sediada aqui em Piracicaba, né? No estado de São Paulo. Hoje nós estamos atuando em 5 estados, tá? Da federação: São Paulo, Minas, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul. E nós temos aí em torno de uns 14 mil cooperados, tá? E apesar do nome Coplacana, nós atuamos em todas as áreas, né? Tanto a cana-de-açúcar, cereais, bovinocultura, né, e tudo mais. Então é uma cooperativa completa aí, onde os nossos cooperados aí estão trabalhando com a gente há mais de 70 anos. Muito bem. Bom, então a gente costuma falar aqui no Tech Startups alguns termos técnicos, né? Mas a gente quer sempre aproximar quem ainda não tem essa intimidade com o tema. Então, primeiro eu queria que você explicasse para a gente o que é um hub de inovação. Tá. Então vamos falar pouco antes, tá? O porquê do Hub de Inovação também, né? O que é o Hub de Inovação? Piracicaba, ela é considerada um difusor de tecnologia e inovação, não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil, tá? E aqui nós definimos aqui como Vale do Piracicaba, onde nós temos empresas, tecnologias, startups, outros hubs de inovação, que eu já vou explicar um pouquinho mais o que é, né? Universidades, que fazem com que a tecnologia ela seja gerada dentro da universidade, por exemplo, validada e colocada em prática, tá? O hub, tá, nada mais é que um concentrador, ou seja, ele traz e evidencia as tecnologias que estão hoje no campo, tá, sendo utilizadas, as novas que estão chegando, tá, e um agente validador para depois nós disponibilizarmos aos nossos cooperados. Esse que é um verdadeiro hub. Alguns hubs, eles trabalham, por exemplo, com startups que são residentes, então são aquelas startups que são residentes, outras como o nosso, o Avance, nós não temos startups residentes, mas nós atuamos em todo o ecossistema aí, no Brasil todo, inclusive fora do país também. Muito bem. Bom, então, como você falou aí, a Avance Hub, né, Hub de inovação da Coplacana, atua diretamente em parcerias com Agtex, né? A gente tem 2 exemplos aqui que a gente queria falar. Um é @tech e a outra Drop Agricultura. Fala primeiro um pouquinho da Avance Hub e um pouquinho dessa parceria também que a gente tem. Tá. O Avance Hub ele foi criado, né? Nós estamos aí no 3º ano, agora em setembro nós vamos fazer 3 anos, tá? E o intuito do Hub, da criação do Hub dentro da Coplacana, ele foi formado dentro do planejamento estratégico da Coplacana, onde nós somos, como outras cooperativas também, somos muito assediados, né, por serviços e produtos que colocam, tá, a disponibilidade dos nossos cooperados. E aí nós falamos, será que realmente aquilo que está sendo disponibilizado para os nossos cooperados, eles são reais, são as nossas necessidades? E aí a criação do Hub é para isso mesmo, é para a gente receber as tecnologias demandadas, validarmos para depois distribuirmos junto aos nossos cooperados, tá? Então, o Hub ele foi elaborado dentro do planejamento estratégico, definido pela alta diretoria. Hoje ele tem sua missão, sua visão, seus valores, né? Tem todo um conceito para se trabalhar com as tecnologias demandadas pelos nossos cooperados. Muito bem. Uma facilidade para o produtor que tem interesse em plantar cana-de-açúcar. São mudas pré-brotadas que a empresa Agricef oferece para os seus clientes.
O trabalho tem sido tão bacana que a previsão para esta safra é de realizar nada menos que o plantio de 20 milhões de mudas. Você ouviu certo, 20 milhões. Para falar sobre esse trabalho e essa expectativa, eu chamo aqui Efraim Albrecht, que é diretor de operações da Agricef. Efraim, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer poder estar aqui falando com vocês. Agradeço bastante a atenção. Muito bem, Efraim. Primeiro eu queria que você falasse para a gente sobre as mudas pré-brotadas, né? Quero saber quais são os benefícios dessas mudas para o produtor rural. Qual é a facilidade que acontece aí nessa questão quando um produtor ele opta pelas mudas pré-brotadas, que aliás a palavra pré-brotadas é um trava-língua, né? Tem que estudar bastante, treinar bastante para não errar na hora, né? Inclusive agora eu ia ter toda uma introdução falando do trava-língua, você acabou de dar um exemplo que eu ia falar, tá? Com certeza a gente tem que ficar se policiando toda hora para falar muda pré-brotada. Mas, como o próprio nome fala, né? O que nós estamos trabalhando são com mudas. Até um tempo atrás, a maioria do plantio de cana-de-açúcar era feita por meio de toletes, de rebolos, onde o próprio agricultor, a própria usina, cortava esse rebolo e fazia o plantio dele diretamente no solo, né, por meio dos sulcos. Em função do tempo e de vários benefícios que a gente tem com essas mudas, essa é uma técnica que começou aí praticamente mais recentemente em torno de 2011, 2012, e hoje aí a gente já vê grande parte do plantio sendo realizada por meio do plantio das mudas pré-brotadas, tá? Você tem algumas vantagens, como introdução de novas variedades. Essas mudas, elas têm uma sanidade muito maior, porque você consegue selecionar a matéria-prima que vai ser utilizada para essas mudas. A parte de touceira também, ela consegue, num tempo menor, gerar muito mais cômodos. Então, são algumas vantagens e alguns resumos aí do que seria esse método. Muito bem, Efraim. Queria saber então também como é que funciona a Agricef, né? Conta um pouquinho da história da startup para a gente. Onde surgiu, como surgiu, por quê? Fala um pouquinho para a gente conhecer melhor. A Agricef foi uma empresa que nós fundamos, eu e meus sócios, na época que a gente estava estudando, fazendo pós-graduação na Unicamp, né, na Faculdade de Engenharia Agrícola. E, inclusive, em função do próprio convite dos professores, e na época a gente estava num período propício a pensar em montar uma empresa, né? Nós fundamos a Agricef. Eu lembro que os primeiros trabalhos foram direcionados para atender algumas demandas que surgiam, que vinham para a própria universidade. E, em função da universidade, dos processos, protocolos que existiam, acabava demorando um pouco para a universidade conseguir entregar esses trabalhos. E aí a proposta nossa foi, via uma startup, entregar num tempo um pouco menor, né, pensando em contratos, aprovações, etc. Desde então, nós temos trabalhado na empresa, já tentamos vários modelos de negócio e, ultimamente, o que a gente tem observado é que a Agricef está disponível, né, que o negócio da Agricef é entregar soluções. E quando eu falo em soluções, a gente pode pensar, de um lado, tem algum cliente, algum produtor, alguma empresa, alguma usina que tem uma demanda, e como Agricef nós vamos entender essa demanda e usar algumas ferramentas, estudos, equipe, usar alguns recursos que nós temos aqui na empresa para conseguir entregar uma solução relacionada a essa demanda, tá? Então, e essa solução que a gente entrega é uma solução operacional, é uma solução que ele vai colocar na empresa ou no processo dele, e realmente ela vai entregar aquilo que ele estava esperando, ou aumentar o rendimento, ou aumentar a qualidade, e pensando aí em reduzir custo do processo. Muito bem, Efraim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas vantagens, essas outras questões da Agricef aqui no nosso programa. Agora eu quero saber o seguinte, com relação a essas mudas pré-brotadas, né? Quem são os principais clientes que têm buscado essa solução para a empresa de vocês? Quem que tem buscado, procurado? Para quem que vocês recomendam essa solução? Como Agricef, nós trabalhamos há muito tempo com essa opção de fazer o plantio dessas mudas pré-brotadas, tá? Nós começamos aí, o que eu falei, por volta de 2011, 2012, em torno de 2013. E é até interessante que no início a gente tinha alguns equipamentos e que para conseguir plantar 1, 2, 5 hectares era um desafio muito grande.
Com o passar do tempo, nós fomos nos especializando, fomos desenvolvendo os equipamentos, chegando em alguns outros conceitos, e hoje, para nós, plantios aí de 300, 400 hectares, acaba sendo uma coisa relativamente simples, pensando em toda essa fase, todo esse aprendizado que nós tivemos desde o início até o que nós estamos entregando agora, tá? Quando a gente pensa nos produtos que nós conseguimos fornecer do mercado, são produtos voltados para os agricultores, para as usinas que estão utilizando esse método, e conforme eu tinha falado na outra pergunta que você me fez, esses produtos eles têm que ter uma abordagem bem operacional, ou seja, nós temos que pensar uma máquina que ela vai estar trabalhando lá e vai estar entregando o serviço que ela tem que fazer, independente da pessoa que está lá, tá? Então eu acho que esse é o grande diferencial. Em relação a possíveis clientes, possíveis produtores que utilizam o método da muda pré-brotada, isso daí é também uma coisa que vem mudando bastante, tá? No início tinha alguns grupos maiores, algumas usinas que utilizavam, mas de um tempo para cá nós já temos vários fornecedores de cana com áreas menores, 2, 3, 4, 5 hectares plantando, porque ele acaba utilizando essa muda com os benefícios que eu falei para um outro método que se chama meiose. Então ele vai usar mudas com uma qualidade muito boa para fazer todo o plantio de áreas maiores na propriedade dele, tá? No nosso caso específico, nós temos, são grandes grupos que a gente vem trabalhando, tá? Um exemplo é a própria Raizen, o CTC, Centro de Tecnologia Canavieira, é outro cliente grande nosso da Agricef, onde a gente vem trabalhando, entregando multiplicação dos materiais deles nos próprios clientes que eles têm também. Estamos com uma frente de plantio lá no Mato Grosso do Sul, na Decoagro, tá? Plantando aí em torno de 5 hectares por dia. E realmente é um desafio, tá? É um desafio muito grande porque o planejamento, pensando nessas operações agrícolas, ele é muito importante porque sempre acontece alguma coisa que vem de encontro, né? Contra o que a gente planejou para, de alguma maneira, acaba limitando o que nós estamos fazendo. Então, nós temos aí períodos de chuva, períodos de seca, temos disponibilidade de uma série de insumos. Então, a nossa proposta realmente é entender todo esse desafio que é realizar esse plantio e entregar a melhor opção para os nossos clientes. Nossas opções são desde venda dos equipamentos, como aluguel dos equipamentos, e em alguns casos a gente efetivamente realiza o serviço, tá? Muito bem, Efraim, a gente está mostrando umas imagens aí muito bacanas aí dessa tecnologia de vocês, né? Esse plantio de MPB que vocês chamam, né? Nessa sigla, muda pré-brotada, né? E você falou agora justamente nessas opções que vocês oferecem de acordo com a necessidade, né? A gente está vendo aí um trator fazendo esse trabalho de plantio ali na terra, né? Vocês oferecem esse trabalho do trator com essa tecnologia, vocês emprestam. Conta pra gente quais são as opções, Efraim, ali, pra gente poder entender direitinho. E quais têm sido as principais demandas com relação a esse tipo de plantio, né? Se o pessoal pega mesmo emprestado, se eles pedem o serviço completo para vocês, irem até a propriedade, fala pra gente. Em função dessa experiência que eu falei, há muito tempo já a gente vem trabalhando com essa operação, nós conseguimos identificar que nós temos diferentes clientes e cada cliente, em função do estágio operacional que ele vai estar relacionado a essa operação, ele vai demandar um tipo de solução, tá? Quando eu falo solução, vamos pensar, tanto considerando a parte de aluguel do equipamento, então um pequeno fornecedor, um grande grupo que precisa, num período muito pequeno, plantar muitas mudas, né, plantar uma área maior, é muito mais interessante alugar essa máquina, fazer a locação do equipamento, do que ele comprar uma máquina e ter que deixar ela parada por um tempo grande lá, quando ele tem alguns picos de trabalho, tá? Aí nós temos uma outra opção, que é a gente fornecer o equipamento com uma equipe técnica que vai ser um coordenador de plantio. Esse coordenador de plantio que trabalha aqui na Agricef, ele é uma pessoa treinada, já plantou cana em praticamente várias regiões, praticamente todo o Brasil. Então é uma pessoa que vai fazer o planejamento, vai ver a qualidade do plantio, vai fazer a manutenção da máquina, vai realmente assegurar que o plantio está sendo da melhor forma possível, tá? Então acaba sendo uma outra opção onde o nosso cliente ele não quer só alocar, ele já precisa de um suporte maior, pensando em ter um especialista lá para
executar a operação. Igual acabou de mostrar no vídeo, você vê que tem determinados pontos que a pessoa está tentando puxar e arrancar a muda, tá? Isso daí é importante por quê? Porque ele está analisando a qualidade do plantio. Então, para essa muda se desenvolver, ela tem que estar bem compactada com o solo, porque senão ela vai morrer dependendo do período que ela vai passar aí de seca, etc. Então, ela tem que ser uma muda bem compactada. E essa é uma das atividades do nosso coordenador, conseguir regular a máquina para garantir essa qualidade, tá? Então, eu falei, locação de máquina para alguns clientes que precisam em períodos pequenos de uma demanda muito grande de plantio. Eu falei da opção da gente fornecer a máquina com um coordenador nosso para garantir a operação, tá? Nessa parte de qualidade. E aí eu tenho, vamos falar assim, pensar uma última operação, que é um plantio completo, onde a gente consegue oferecer o trator, a máquina, o coordenador e toda a mão de obra que vai estar disponível para fazer o plantio, tá? Esse tipo de operação é uma operação que, por exemplo, com a própria Raizen, em algumas unidades a gente está seguindo nessa linha, onde a Grisef está realizando a operação completa. Eu também dei um exemplo da Decoagro lá no Mato Grosso, é um dos casos onde a gente tem trator, toda a parte de mão de obra, coordenador, que é responsabilidade da Grisef, tá? E aí, então, ele acaba se enquadrando no modelo onde a gente tem uma área definida para ser plantada e a gente consegue, em função de manutenção de máquina, regulagem e outros pontos que a gente trabalha, apresentar um pacote muito interessante para o nosso cliente. E por último, nós temos até algumas situações onde a gente consegue entregar o serviço, o plantio e também a operação complementar, que é a irrigação, tá? Mas aí já demanda um pouco mais de planejamento e realmente aí teria que ter uma conversa prévia para a gente conseguir entregar de forma completa. Muito bem, Efraim, são várias opções aí, muito interessantes, inclusive. Agora, como é que funciona essa questão da logística? Você foi falando, aí eu fui pensando, gente, por exemplo, vocês estão em Paulínia, né? Aí algum produtor rural pensou nessa solução que vocês oferecem aí no mercado, mas é do outro lado do Brasil. Como é que vocês fazem essa logística? Até que ponto vale a pena? Aumenta no custo? E também queria saber o custo-benefício da tecnologia de vocês, Efraim. Várias perguntas em uma só. Se você esquecer alguma, eu te lembro. Não, combinado, vamos lá. Olha, quando a gente fala em logística, realmente é um fator que ele vai influenciar bastante no custo final, tá? Como a Grisef, para você ter uma ideia, a gente já fez plantio no Nordeste, plantamos lá a divisa de Minas com a Bahia, então nós plantamos já praticamente o Brasil inteiro durante todo esse período que a gente vem trabalhando, tá? Era antigamente um modelo diferente de trabalho, agora que nós estamos chegando nesse atual, mas a gente conseguiu fazer. Então, realmente, a logística ela vai impactar. E o que a gente tem visto para conseguir viabilizar a disponibilidade nas nossas operações, considerando essa parte de logística? Por exemplo, nós vamos definir um volume de área a ser plantado, tá? E aí, no caso, a gente pode, por exemplo, no lugar de mandar um equipamento só, a gente leva 3 equipamentos. Então, um frete que você teria um custo para levar um equipamento, quando a gente manda 3 equipamentos de uma vez só, a gente acaba diluindo esse frete em 3 vezes, né? Vamos pensar assim, divide por 3 esse custo. Isso, em muitas das vezes, acaba realmente viabilizando o serviço, tá? Conforme eu falei, a nossa especialidade é o plantio de MPB. Então, esses equipamentos que vocês que estavam passando as imagens aí, que são as nossas transplantadoras, são máquinas que foram realmente dimensionadas e projetadas para a parte sucroalcooleira, tá? Então, são equipamentos robustos, de manutenção relativamente simples, e nós temos toda a parte de peças para fazer a troca das manutenções, regulagens e assim por diante, tá? Até chamando a atenção, por exemplo, você vê aí nessa imagem que está passando do equipamento, tem uma pessoa ao lado que está andando do lado da máquina, né? Até pode perguntar, mas por que essa pessoa está andando do lado da máquina? A função dessa pessoa é fazer o replantio quando, de determinada maneira, a máquina deixa de plantar alguma muda. Então, a função dele é fazer o replantio, mas você vê que ele consegue colocar a máquina para trabalhar numa situação em que até a própria pessoa que está para fazer o replantio acaba não tendo tanto serviço, tá? É lógico que não é assim em todas as áreas, né? Às vezes nós temos áreas com condições melhores e áreas com condições piores. Então, isso daí é um exemplo de como a máquina opera, e acho que foi uma das perguntas que você falou, né? Você falou da logística, falou um pouco sobre as plantadoras, então é esse ponto que eu estou abordando, tá? São realmente equipamentos dimensionados e voltados para o setor,
E um ponto importante, né, quando a gente pensa AgriSef, pô, uma empresa que saiu da universidade, saiu aqui da Unicamp, mas tem aprendizado que a gente tem só na prática, só realmente executando o serviço. E é isso que a gente tem visto nos últimos anos, como nós temos trabalhado em várias unidades, a gente foi cada vez mais entendendo como a gente poderia mudar e como nós conseguimos melhorar de alguma maneira a nossa operação, tá? Não é nada, é um processo aí de melhoria contínua e que com esse processo, pensando na parte operacional, pensando nos equipamentos que a gente entrega, nós estamos conseguindo aí ter esse ano aí em torno, sei lá, 20 milhões de muda, que foi um número que nós estamos imaginando aí em torno de 2.000 a 2.000 e poucos hectares, tá? Dependendo a quantidade de mudas que nós vamos utilizar. Desculpa, eu não sei se tinha mais alguma pergunta, eu acabei esquecendo, aí você me avisa. Efraim, tinha mais só uma questão que eu queria que você falasse. Você respondeu as duas questões. Eu fiz muita pergunta numa pergunta só. Eu que errei, na verdade. Eu queria saber o seguinte, era custo-benefício, né? O que eu tinha mencionado aqui antes. Que eu quero saber o seguinte, foi até bom você não ter respondido, que eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Claro que quando o produtor rural vê esse maquinário sendo levado aí com essa logística que você explicou para a gente, ele fica pensando, poxa, quanto será que isso vai me custar, né? Eu quero saber o seguinte, até quantos hectares que já começa a valer a pena esse tipo de tecnologia para o produtor rural ter aí um custo-benefício adequado aí com uma produção? Essa daí eu vou pular, tô brincando. Em função de todo esse período... A pergunta capciosa. Sempre fica melhor para o final, né? Mas tudo bem. Não, mas não é assim. Na realidade, quando nós estamos falando de uma operação agrícola, nós temos muitos fatores que influenciam. Tá? Você já citou, por exemplo, o caso do frete, do transporte. Então, se a gente for pensar num cliente que está não sei quantos quilômetros daqui, ele vai ter um gasto com logística aí considerável que ele tem que realmente considerar, né, no dimensionamento ou não do serviço, tá? Mas talvez não daria para a gente falar com área mínima, talvez eu teria que responder isso de uma maneira que teria que analisar a parte de logística, teria que analisar o prazo que ele tem para plantar essas mudas, então para ele conseguir o melhor desenvolvimento dessas mudas, ele vai ter uma janela de plantio que é ótima, tá? Quando a gente pensa no método de meiose, que é uma outra técnica, eu não vou me ater aqui, mas qual que é a melhor época para a gente plantar? Agora, de agosto, setembro e outubro, tá? Então, você tem, em 3 praticamente meses do ano, um volume muito grande para ser plantado. E aí, às vezes, não é em relação nem do custo da máquina, mas você tem que plantar naquele período, então a máquina tem um rendimento melhor, acaba entregando isso daí de maneira, num custo num custo viável para o nosso cliente, tá? Outro ponto para ser considerado, disponibilidade de mão de obra. Então, vamos imaginar, eu sou um pequeno produtor, eu tenho uma determinada área lá que eu quero plantar e eu já tenho alguns colaboradores que trabalham na minha fazenda. Então, se eu não tenho que plantar tudo no mesmo período, eu consigo fracionar esse plantio em volumes menores por dia, onde você consegue trabalhar com essas pessoas. Mas pode ser que em alguma região onde tem uma demanda maior, que você não tenha tanta escassez de mão de obra, aí a máquina vai entrar, tá? Nós temos limitações em relação à parte de segurança, com a máquina você acaba tendo mais segurança para plantar, às vezes você tem limitação de mão de obra, então realmente não daria para a gente relacionar com área, tá? E tanto que tem, por exemplo, nós estamos planejando agora para segunda-feira, agora na próxima semana, nós vamos iniciar um plantio de 2 hectares no fornecedor aqui próximo, em Piracicaba. É uma parceria que nós estamos fazendo, inclusive pensando nessa parte, né, de começar a analisar essa tecnologia nos fornecedores. E como é próximo aqui da AgriSef, tem uma máquina de uma linha que a gente consegue levar lá, etc., nós vamos fazer esse plantio, tá? Então, eu falei, eu acho que eu não fui tão objetivo da maneira que você pensou, mas é que realmente não é uma regra assim, 2 mais 2 e 4, tá? São vários fatores que têm ser considerados para a gente chegar no final. O que eu posso falar é que a qualidade da muda plantada pela máquina acaba sendo melhor que o plantio manual, porque a máquina ela abre um sulco, deixa faz a muda descer e conforme ela volta essa muda no campo, ela faz como se fosse um vaso onde consegue acondicionar essa muda para ela se desenvolver. E às vezes no plantio manual ele vai usar uma matraca, vai usar o pessoal fala um chucho, né, um cabo, uma espécie de uma madeira que ele vai fazer um buraco para colocar a muda, acaba compactando um pouco na lateral desse buraco, né?
e aí não dá todas as condições da muda de compactação, etc. Você pode ver aí no vídeo que as plantas elas estão bem equidistantes uma da outra, que é uma característica importante, estão bem compactadas. Olha, para você ver a que ponto que nós chegamos, né, pensando em termos de ganho de produtividade, mas quando você planta a planta um pouquinho torta, ela vai demorar um pouco mais para ela se desenvolver e pode ser um período que ela passe por uma seca maior e acaba não sobrevivendo, tá? Então, são vários fatores aí que nós temos que considerar quando a gente pensa no plantio de mudas pré-brotadas. E com certeza vale muito a pena, porque a gente já está vendo todos esses resultados impressionantes aí, inclusive com a previsão de plantar 20 milhões de mudas nessa safra. Efraim Albrecht, quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa Tech Startups. Ele que é diretor de operações da Agricef, contou aí pra gente sobre essa questão de plantar a cana-de-açúcar ali de uma forma equidistante, de uma forma mais rápida, uma forma melhor para poder ter resultados, claro, sempre melhores. Efraim, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente e até uma próxima oportunidade. Desejo mais e mais e mais sucesso para vocês na empresa. Agradeço também a gentileza e a atenção, estou à disposição se alguém quiser alguma dúvida, tem nosso site www.agricef.com.br e vamos para a próxima, tem muita muda para plantar aí pela frente, tá bom? Muito bem, com certeza. E o nosso programa fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência aqui no canal AgroMais. Você também pode assistir nossa programação por onde? Pelo seu celular. É isso mesmo. É só baixar o app AgroMais. Acompanhe a gente onde você estiver. E eu fui. Tchau.